Diário não oficial do Brasil. Dia 238/365, 26 de agosto, segunda-feira. 1. Se tivéssemos rei, ele estaria nu. Mas o síndico disfuncional não está apenas nu. Ele também exibe as entranhas de um Brasil que gostaríamos que não existisse mais. O New York Times o qualificou como o mais insignificante dos líderes, mas continua dando estocadas com a caneta Bic, continua com seus generais cheirando a porão da ditadura e segue com a compra de um congresso que desavergonhadamente se vende. 2. Esse modelo desenvolvido por movimentos americanos de extrema-direita, de manipulação de opinião pública, de um caminho calçado em mentiras, de manipulação pelo ódio, causa estrago, mas não é permanente. Quando provoca a queima da Amazônia em conluio com criminosos ruralistas movidos por uma ganância míope, quando ameaça a água do planeta, o limite de tolerância mais extremo foi cruzado, e até seus devotos mais crédulos lhe viram as costas. A popularidade despenca, o número da desaprovação é promissor. Para a democracia, 53%. 3. A extrema-direita fica alvoroçada com a queda do índice de aprovação do seu testa de ferro e já se mobiliza para uma eventual substituição. Todos querem sair na fita como salvadores da pátria e desfraudam a mesma bandeira antiga e dissimulada da luta contra a corrupção. Notórios cínicos se arvoram a patronos da moralidade na intenção de reduzir o necessário combate à corrupção a mero cavalo de Troia para seus interesses escusos. A Vaza Jato já demonstrou com suficiência o blefe dos funcionários públicos que se punham como paladinos dessa cruzada e que cresceram e multiplicaram suas contas bancárias com condenações forjadas, enquanto favoreciam e protegiam determinados grupos políticos e setores do capital. A impunidade a correr solta para os homens de bem. 4. A Constituição Cidadã, conquistada a duras penas e com tanto sacrifício por brasileiros que lutaram para derrubar o golpe de 64, sofre agora golpes diários. Do sanguinário Witzel ao inacreditavelmente cínico Dória, todos já se lançam em campanha. 5. Enquanto isso, nos subterrâneos dessa extrema-direita brasileira, um viaduto com um custo de 3 milhões de reais foi pago com recursos públicos para servir a interesses privados. O jornal GGN nos informa que a obra foi licitada no governo do direitista Geraldo Alckmin em 2012 e foi vencedora a empresa Serving, que concorreu com a Queiroz Galvão. Prevista para ser concluída em 2017, a estrada que deveria ligar Caraguatatuba ao porto de São Sebastião incluiu o viaduto para conectar a estrada a uma fazenda da própria Cerveg. É provável que a empresa peça desculpas e fique com o viaduto, afinal há precedentes. O ministro da Casa Civil pediu desculpas e foi perdoado pelo crime de Caixa 2, e o AECIM continua com o aeroporto na fazenda da família e continuam frequentando impunemente a Câmara Federal e o Palácio do Governo. O modus operandi continuará o mesmo, enquanto tentam sangrar a classe trabalhadora de todas as formas. Dia 237/365, 25 de agosto, domingo. 1. A revista Globo Rural e Fórum revelam que mais de 70 ruralistas e grileiros combinaram por WhatsApp incendiar as margens da BR-163 na região de Altamira, no Pará, no dia 10 de agosto, no que foi chamado o Dia do Fogo. Um combinado horripilante para demonstrar apoio às ideias do ex-capitão que ora ocupa o Planalto de afrouxar a fiscalização do IBAMA e eventualmente perdoar multas pelas infrações cometidas ao meio ambiente. 2. A tática de contra-informação utilizada não revela falta de conhecimento. Dia a dia, temos que registrar que a única coisa que funciona com a mínima eficácia nesse governo é a indústria das fake news. Mas mesmo utilizando as redes de televisão abertas, as igrejas, os milhares de grupos de WhatsApp, a mentira oficial não consegue impedir que milhares de pessoas vão às ruas ou tomem conhecimento do que realmente está acontecendo. 3. As bravatas dos cevados generais de pijama ou a linguagem vulgar do ex-capitão e seus desqualificados ministros não vão desmobilizar o mundo, enquanto os
robôs espalham as mentiras através de memes no Twitter, plantam foto de outras queimadas para acusar a esquerda pelas próprias práticas, as falas do síndico disfuncional confessam suas intenções genocidas, de retirada da população indígena, de favorecimento ao agronegócio e à mineração, o mundo continua a reagir indignado. 4. Todo o repertório de barbárie é utilizado pela trupe familiar governamental para desviar a atenção. Piadas machistas, ofensas pessoais a dirigentes de outras nações, ministros que xingam chefes de estados estrangeiros de feios, bobos e chatos, enfim, nossa baixaria cotidiana atual. A conja do conge deu sua contribuição, publicou foto de uma mesa pronta para o jantar e aproveitou para fazer apologia ao machismo, nesse país que possui a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Aproveitamos para procurar atentamente na mesa posta pela conja algumas informações que seriam importantes. O que aconteceu com o dinheiro da PAI? O que aconteceu com o dinheiro de Cunha? Onde está Queiroz? Onde está Adriano? Quem matou Marielle Franco? Não encontramos essas respostas no cardápio do conge. Dia 236/365, 24 de agosto, sábado. O dia de hoje na história. 1. No ano de 79 d.C., no dia 24 de agosto, uma erupção do vulcão Vesúvio destruiu as cidades romanas de Pompeia e Herculano. 2. Há 447 anos, aconteceu também no dia 24 de agosto, o massacre de São Bartolomeu, na França. A França é o mais novo país inimigo lá deles, colocado nesse papel pelo síndico disfuncional que ora ocupa o Planalto. 3. Em 24 de agosto de 1968, a França testou no Oceano Pacífico a sua primeira bomba de hidrogênio com uma carga de 2,6 megatons. 4. Em 24 de agosto de 2006, o planeta Plutão foi rebaixado à categoria de planeta não. 5. Há 65 anos, em 24 de agosto, morria Getúlio Vargas. Quem diria que a CLT seria destruída em tão pouco tempo? Nossa elite trombadinha, sempre empurrando tudo e todos para a borda da Terra plana. 6. Em 24 de agosto de 2019, o ex-capitão completa 236 dias no governo. O que quer que tenha sido destruído hoje, só vai se somar aos horrores que estão acontecendo todo dia no país. O genocídio da população indígena segue como projeto. A Amazônia queima, o estado do Acre decreta estado de emergência em razão das queimadas, que o ministro da Educação chama de falsa crise criada pelo lobby dos agricultores europeus. A fumaça avança sobre o sul do país. As universidades públicas são asfixiadas. A metralhadora giratória do trio Moro-Bolsonaro-Guedes atinge o patrimônio e as instituições do país, depredando-as e desqualificando-as. E o disruptivo síndico disfuncional bate panela para si mesmo, enquanto seus seguidores plantam por minuto notícias que negam tudo. Mais uma noite de São Bartolomeu na história. Dia 235/365, 23 de agosto, sexta-feira. Como será a nossa primavera? 1. De repente, a expressão soberania nacional surge no vocabulário da trupe Bad Trip que ora comanda o país. Nenhum segundo de animação, porque não se trata de defender o país e suas riquezas, ou seu povo, ou seu território. Trata-se de defender o direito de destruir o país. 2. Amazônia em chamas. E surge todo tipo de contra-informação para manter alienados os seguidores do síndico disfuncional. No momento, as queimadas são provocadas pelas ONGs. No outro momento, queimadas estão em um nível normal. Acontecem sempre, é o clima. Na verdade, a Amazônia não tem tanta importância assim. E entre as imagens verdadeiras das queimadas abundantes são plantadas imagens de queimadas com girafas. Claro, a culpa de tudo é da esquerda, porque assim mantemos a alienação em alta. 3. Para quem é terraplanista, vale qualquer narrativa desqualificada, porque ninguém vai à fonte. E enquanto a narrativa avança, a Amazônia queima sem nenhum tipo de intervenção preventiva ou corretiva do governo federal. Nada além de incentivo à destruição e à truculência. 4. O direitista Macron ameaça discutir a situação da Amazônia no G7. A Irlanda, a Alemanha e o Canadá apoiam a iniciativa do presidente francês e começam a se espalhar propostas de boicote a produtos brasileiros. O síndico grita por soberania e os negócios vão ladeira abaixo.
Esse triste enredo classe D corre o risco de terminar com outro síndico desqualificado, o Trump, nos salvando do G7 e recebendo como pagamento, imaginem, a Amazônia, porque, como bem poderia dizer o nosso exército, não existe almoço grátis. Bônus líquido sem os povos originários, porque o genocídio já terá acontecido, sem fauna e flora para atrapalhar e o caminho desimpedido para a exploração predatória do subsolo. Depois, bem depois será depois. Mas agosto vai chegar ao fim e nossa insurreição pode acontecer na primavera. Dia 234/365, 22 de agosto, quinta-feira. Espalhadas ao longo do tempo de forma atabalhoada, algumas premissas esclarecedoras resgatadas aqui para verificação. 1. O exército brasileiro estaria pronto para invadir a Venezuela, se necessário, e lutar pelo petróleo que Trump quer. Em determinado momento, todas as cartas estavam ameaçadoramente na mesa. Mas para lutar pela vida no país, contra as queimadas na Amazônia, por exemplo, não tem recursos nem para o almoço dos recrutas. Em 6 meses, difícil fechar as duas situações em uma única equação. 2. O exército de Israel, com eficiência cantada em prosa e verso e a possibilidade de nos vender equipamentos e sistemas, veio abrumadinho para ajudar no resgate das vítimas. Posou para uma fotografia e atolou. Teve que ser resgatado e não teve utilidade na luta pela vida. Talvez porque seja treinado para matar. Deu despesas e muito trabalho em vez de ajudar e foi embora. 3. Um policial militar manteve sua família refém. A negociação durou 14 horas e foi um sucesso. Com paciência, determinação e respeito, como deve ser tratada uma pessoa em surto. Não houve uma execução sumária por um atirador que não é de elite, porque esses provavelmente sabem atirar para imobilizar. Temos atiradores que representam a elite, aquela trombadinha que leva o país para o desastre e vibra. 4. Não há recursos para as universidades públicas que ficam sem energia, sem segurança e com alunos sem aula, mas há recursos públicos suficientes para comprar a vaga do Bolsa Filho em Washington. Cada gesto calculado, cada centímetro de destruição pensado, cada palavra grosseira e vulgar na hora certa. Os terraplanistas na cruzada da negação de qualquer evidência, de qualquer ciência, a qualquer preço. 5. Como nada precisa ser baseado na vida real, a reforma da Previdência, que foi apresentada como única saída para a economia, não se sabe de quem, depois de aprovada através da compra de votos, já não é bem assim. Não é mais a saída para todos os nossos problemas. Agora é necessário um novo imposto, urgente, com os mesmos pretextos, uma CPMF com outro nome, lógico, para disfarçar. Terá um codinome e andará de óculos escuros. E assim continuamos nesse zigue-zague semântico a sermos empurrados para a borda da Terra plana. Dia 233/365, 21 de agosto, quarta-feira. Hoje deveria ser o dia de o assombro romper o silêncio. Hoje a dor é profunda, com o discurso medíocre, privatista e entreguista do ministro Tchutchuca. Com os registros do extermínio da nossa juventude negra e pobre, com a floresta que arde, com a destruição generalizada que apaga o nosso futuro. 2. Hoje os testemunhos contam a devastação planejada, autodestrutiva. Os focos de incêndio na Amazônia espalhados estrategicamente dentro de reservas indígenas espaçados a distâncias regulares para resultar em uma queimada que joga o país nas trevas. O resultado é impressionante e pode ser visto do espaço nas fotografias dos satélites. A fumaça atinge o litoral do Paraná. As distâncias demonstram a dimensão apocalíptica da destruição. Só um todo não se enxerga nas fotos que mostram árvores e animais queimados e mortos. 3. Hoje nossa dor é traduzida pelo fotógrafo Araquém Alcântara, que registra a destruição da floresta amazônica e que em uma citação parece resumir a essência do projeto de destruição imediatista e mesquinho tocado pelo ex-capitão e sua trupe. Ele conta ter ouvido de um matador em algum lugar na estrada Cuiabá-Santarém o seguinte testemunho: aqui, seu moço, homem não tem palavra, mulher não tem honra, terra não tem dono e a árvore não tem raiz. 4. Hoje no supermercado os preços estão assustadores. Dia 232/365, 20 de agosto, terça-feira.
500 dias da prisão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O processo, que os juristas chamam de aberração jurídica, continua em curso como se tivesse algum grau de coerência. O país sendo incendiado e até a ideia de país sendo destruída. 2. Nos 232 dias em que está no Planalto, catapultado pela prisão do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o síndico disfuncional amplia a cada dia o grau de destruição. É sem precedentes. Não gera empregos, amplia a desigualdade, destrói mercados e aplica sem pudor sua versão do lema família acima de tudo. É isso mesmo, a bolsocracia vem com esposa e filhos, tios e parentes. Todas as normas do país podem ser subvertidas se a família for contrariada. Vale para deslizes menores, como multa de trânsito ou multa ambiental, a crimes mais graves, como o caso de Itaipu ou dos imóveis não explicados. 3. Se o COAF descobre algo sobre o Bolsa Filho, acaba-se o COAF, a Receita e a Polícia Federal ou qualquer coisa que possa estar no caminho. Se a família acumula multas de trânsito, acaba com as regras de trânsito. Se é pego pescando ilegalmente em uma unidade de conservação, exonera o fiscal e promete acabar com a área de preservação ambiental. Enquanto isso, seus seguidores continuam afirmando a moral ilibada do ex-capitão, porque o que vale mesmo é manter uma narrativa desconectada de qualquer realidade ou análise. 4. Parte da imprensa corporativa finge que é oposição enquanto continua travestindo os fatos, porque afinal os interesses do capital financeiro a que estão ligadas vão muito bem, obrigada. Preferem ridicularizar o comportamento a avaliar a política e suas consequências. 5. Mas as consequências existem e ontem o dito centro financeiro do país, se é que cabe esse conceito nesse mundo virtual, ficou irrespirável. Os helicópteros não puderam circular na cidade de São Paulo, obrigando os CEOs a descerem ao chão. A fumaça das queimadas na região da Amazônia impôs a sua realidade concreta e apagou a capital paulista. De acordo com o jornal El País, depois da onda de queimadas no governo do golpista Temer, essa é a maior registrada. 6. As maiores riquezas nacionais, o pré-sal, a Amazônia, as reservas monetárias e os centros de excelência em pesquisa, ensino e extensão das universidades públicas estão sendo queimados. A terra plana arrasada é um projeto. O alucinado rasga dinheiro, dos outros, é claro, porque o da família Queiroz garante. 7. Hoje, um rapaz negro de 20 anos, supostamente com uma arma de brinquedo e aparentando estar desorientado, foi abatido no Rio de Janeiro. A morte foi comemorada nas redes sociais pelo governador, que fez quintuplicar o número de jovens negros mortos no estado. Que se tenha registro, a polícia do Rio de Janeiro matou 881 pessoas em 6 meses, de acordo com o site de notícias UOL, nenhuma em área de milícia. Um dos lemas do governo do estado e federal é: bandido bom é bandido morto. O conceito de bandido é flexibilizado pelo grau de parentesco. E continuamos em luta por um país livre e Lula livre.